esse 22 aqui, a gente tem que ajustar essa situação. Tem dois fios paralelos, né? E aqui é dado a componente Y do campo. Tá? Vamos ver se é esse aqui que tem um defeito aqui. Não, esse é o seguinte. Aqui está correto. Então, aqui, ó, dois fios longos paralelos, né? Percorrido por correntes separadas por uma distância L. Tá? Essa distância L aqui. Né? A razão dessas correntes é conhecida, é 4. O sentido das correntes não é conhecido. Então, não se sabe o sentido das correntes. A figura B mostra a componente BY, né? Do campo magnético aqui total, né? Campo magnético em função da posição, né? Posição X. Essa posição X aqui é no eixo X à direita do fio 2. Então, a posição aqui qualquer. Tá? Tá? Então, essa posição X, ó, é uma posição qualquer à direita do fio 2. Ó. Então, a distância é qualquer. Então, daqui para o fio 2 é X, daqui para o fio 1 ó, é L mais X. Tá? Então, essa distância aqui, daqui até o fio 1, L mais X. Tá? E bom, as escalas são dadas aqui. Ó. A vertical é 4 nanotesla, né? Então, aqui é 4, 4, 2, né? 2, 4. E a horizontal é 20 centímetros. 20 centímetros aqui, né? 20, então aqui, ó, 10, né? É 5, 10, 15, 20. Vai de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, tudo isso foi dado. Aí ele quer saber o seguinte, para qual valor para x maior que zero, ou seja, à direita, né, nessa posição aqui, BY é máximo. Né? Depois tem as outras perguntas. Então, depois dado I2 igual a 3 miliamperes, qual o valor máximo de BY? Né? Então, acho o máximo, depois tem que achar o valor máximo para esse valor de corrente. E depois quer saber os sentidos das correntes de I1 e de I2. Então, você quer saber a série de coisas aqui. Aí vocês têm que fazer é ajustar esse gráfico à situação física, tá? Supostamente ele foi produzido por essa situação, tá? Então só tem que decifrar como é que tem que estar o fio 1 e o 2 posicionados, né? De modo que resulte esse gráfico. Então aí tem várias maneiras de se observar. Agora lembrar o seguinte, ó, isso aqui é o campo total. Né? Campo total, né? Para uma posição X ó, à direita do fio 2. Tá? Então, de imediato, o que se pode concluir aqui? Ó? A gente vê o seguinte, ó, chegando, se o X vai se aproximando de zero, a gente vê que o campo ó, tende a menos infinito. Então, o campo aqui está descendo direto. Tá? Então, o que a gente vai concluir? Como a gente sabe que a gente já sabe as equações desses campos, né? A gente sabe que a equação para um campo infinito, como é que ela é? Ela é μ0i sobre 2πr. Tá? Então, é μ0i sobre 2π vezes a distância, no caso seria 2πx. Né? A corrente seria 2, seria μ0 e 2, né? Dividido por 2π vezes x. Então, o que acontece? Se x tende a zero, o campo tende a infinito. Tá? Agora, ele pode estar, dependendo do sentido da corrente, vocês vão usar a regra da mão direita para saber se o campo, ó, vocês vão usar a regra da mão direita, para saber se o campo nessa posição X, ó, ele pode estar enrolando para baixo, né? Ou seja, ele pode estar apontando para baixo, ou se inverter a corrente, ó, agora é preciso fazer isso com o dedo aqui. Se inverter a corrente, ele pode estar enrolando para cima. Tá? Então aqui tem os sentidos são bem específicos. Né? Se vocês pegarem a corrente no fio 2, ó, por exemplo, se ela for para frente, aí você vai estar enrolando aqui, ó, se enrolar tudo, o campo magnético estaria para cima.
Então, a corrente 2 não pode estar para fora, tá? A corrente 2 tem que estar para dentro. Tá? Então, a corrente 2 estando para dentro, o que acontece? Ó? Vocês botam aqui, ó. Se ele enrola para fora, ele enrolaria e passa o campo magnético para cima. Tá? Agora, invertendo a direção, deixa eu ver se eu consigo. Ao invertendo a direção, quando vocês enrolarem aqui, ele vai ficar para baixo. Tá? Então, a corrente 2 tem que estar para dentro para que o campo enrole para baixo. Agora, o campo para baixo, o que significa? Em termos do sistema de coordenadas, ele é negativo. Tá? Então, esse campo na posição X, ó, ele é negativo porque ele vai estar girando nessa situação aqui para baixo. Ó. Ele vai estar girando assim, para baixo. Quando passar nesse ponto, a linha de campo vai estar exatamente perpendicular ao eixo X aqui, ó, apontando para baixo. Tá? Então, no sistema, na representação normal do sistema de coordenadas, significa que o campo Y, nesse plano aqui, ele é negativo. Tá? E mais ainda, ele tem que se aproximar do eixo coordenado, ele tende a infinito. Tá? Então, na verdade, como ele tende a infinito e está apontando para baixo, em termos de sistema de coordenadas, ele tende a menos infinito. Tá? Então, essa situação aqui. Tá? Então, o que a gente conclui aqui de imediato? Que a corrente 2 é para dentro. Tá? Então, a corrente 2 ocorre para dentro para dar esse menos infinito aqui. Tá? Senão, não teria como. Tá? Então, significa que o campo na origem, ele aponta para baixo, tá? E vai tender a infinito por causa da fórmula do campo. Tá? Então, aponta para baixo. Agora, o que a gente conclui mais ainda? Se a gente for crescendo a coordenada, vai chegar a um ponto na posição 10 em que a soma dos campos se anula, o campo total se anula. Tá? Então, nessa posição aqui, a gente conclui que tem que ter um campo no sentido contrário, né, para produzir esse efeito. Tá? Então, de imediato, a gente vai concluir o quê? Que a corrente no fio 1 tem que estar no sentido contrário. Tá? Então, se a corrente no fio 2 está para baixo, está para dentro, né? A corrente no fio 1 vai ter que estar para fora. Tá? Então, isso a gente conclui de imediato. Ó. Fio 2 para dentro, fio 1 para fora. Tá? Isso já deve ter concluído aqui. Ó, fio 2, né? Para dentro, né? Fio 1 para fora. Tá? Isso a gente já concluiu de imediato. Agora, feito isso, o campo magnético, então, do fio 1, como ele vai estar para fora, se vocês colocarem a regra da mão direita, ele vai estar automaticamente enrolando para cima, tá? Nessa posição aqui. Tá? Então, o fio 1 enrola para cima, fio 2 enrola para baixo. Tá? Então, significa, em termos do nosso sistema de coordenadas, que a expressão do 2 do 1 é positiva, a expressão do 2 tem que ter um sinal na frente. Tá? Então, o resto aqui, agora é só escrever os campos. Né? A gente sabe que o campo qualquer é μ0i sobre 2πr, né? Então, no caso, o campo 1 vai ser μ0 e 1 sobre 2π e a distância é L mais x. A distância daqui, o ponto de observação, é L mais x, x positivo. Tá? E essa aqui é a componente positiva. Agora, vai adicionar isso, o campo do fio 2. O campo do fio 2, a gente viu que ele está apontando para baixo. Tá? Então, tem um sinal negativo, né? E o resto é convencional. μ0 e 2, né? Sobre 2π vezes a distância. Então, agora ajeitando tudo, deixando as constantes do lado de fora, fica essa expressão aqui. 4 sobre L mais x, menos 1 sobre x. Agora, uma coisa que a gente vai observar pelos limites aqui, você observa a seguinte coisa. Na origem, o termo dominante é esse menos 1 sobre x, que dá essa assíntota negativa intensa. Tá? Agora, quando o campo, quando a coordenada se torna grande, vai se tornando grande, esse 1 sobre x aqui vai cair rapidamente. Tá? Então, esse termo negativo vai tender a desaparecer. E o termo positivo vai se tornar dominante. Tá? Então, a expressão inteira se torna positiva
a partir do ponto onde ela se anula. Tá? Onde isso aqui se anular, dá a coordenada de equilíbrio aqui. Tá? Depois que ele se anular, esse termo positivo sempre vai ser maior do que o termo negativo, porque ele tem uma constante dentro, vai diminuir a taxa de queda dele. Tá? Enquanto esse aqui não tem nada, vai cair rapidamente. Tá? Agora, o que vai acontecer no conjunto com os dois? Ó? No limite, quando o x tende a infinito, os dois tendem a zero. Tá? Então, tanto 1 sobre x quanto 1 sobre L mais x tende a zero. Mas só que esse aqui ó, vai ser sempre maior do que o direito. Tá? Então, essa diferença aqui vai ser sempre positiva, mas tendendo a zero. Tá? Então, o que a gente observa do gráfico aqui? Ó? Embora ele cortou em 20, esse gráfico vai ser assim. Ó. Ele começa de menos infinito, né? Chega aqui. Agora, daqui em diante, ele vai crescer até um certo valor, e daí em diante ele decresce para zero. Tá? Ele vai fazer esse movimento aqui. Ó. O gráfico completo né, seria isso. Aqui tem a assíntota, né? O gráfico completo tem uma assíntota aqui negativa, continua aqui. Depois ele vai chegar aqui, tem algum valor máximo em algum ponto aqui. Ó, tá? Tem algum máximo aqui em algum lugar. Tá? E depois os dois termos caem, mas sempre a diferença é positiva. Tá? Então, os dois vão cair agora. Tá? Então, a gente espera aqui, realmente, o gráfico do momento total, o campo total, passe por um valor máximo e depois decresce para zero. Agora, para obter isso formalmente, você só faz o usual do cálculo. Né? Deriva isso, né? Igual a zero, e resolve a equaçãozinha, equação de segundo grau. Né? Então, deve ter duas raízes, uma é negativa, não interessa, a raiz positiva é x igual a L. Tá? Então, a conclusão é o seguinte, ó, esse ponto de máximo aqui vai ocorrer nessa distância L dada aqui. Ó. L foi... Cadê a distância? A distância L não é dada. Aqui. Não, essa está aqui. A distância L está aqui. Assim. Então, antes tem esse passo preliminar aqui. Ó. Você sabe que para 10 centímetros eles se anulam. Tá? Então, com essa outra informação, a expressão dá zero. Né? Então, aqui, esse resultado aqui colocando em zero, se obtém o L. Tá? O L não foi dado. Tá? Então, o campo se anula para 10 centímetros, né? Então se obtém o L. Tá? Agora, uma vez feito isso, a gente sabe então que x, ó, o x de máximo vai ser esse valor L aqui, ó, 30 centímetros. Então, esse valor aqui vai ocorrer em torno de 30 centímetros. Aqui é 10, né? 20, um pouco mais adiante, ó, 30 centímetros e o ponto de máximo. Então, obteve aqui 30 centímetros. Então, depois disso tudo, finalmente você respondeu o item A. Item A. A componente é máxima para x igual a 30 centímetros. Tá? Agora, o item B é só calcular quanto vale esse máximo para uma corrente dada aqui, ó, 3 miliamperes. Tá? Agora, para fazer isso, vocês calculam essa expressão no x de máximo. Tá? A gente sabe que o x de máximo é x igual a L. Tá? Então, substitui aqui, ó, em vez de desses 10 centímetros colocar ainda a letra, aqui vai ficar L mais L, 2L, 4 sobre 2L, dá 2 sobre L. Aqui vai ficar 1 sobre L. Então, 2 sobre L menos 1 sobre L dá 1 sobre L. Então, a expressão vai ficar μ0 2 sobre 2πL. Então, μ0, 2 sobre 2πL é o valor, o valor a expressão, né, do ponto de máximo. Né? Agora, para obter o valor, ó, é só substituir o I2. Então, o resto tudo é conhecido. Se obteve 2 nano, ok? Então, esse valor qual é? Esse valor aqui é esse valor de escala. Então, acho que dá certinho aqui na escala. Né? A escala é 4, ó, aqui é 4, 2. Então, é exatamente esse ponto aqui, ó, 2. Né? Aqui minha escala está torta aqui, ó. Seria 2, ó, e esse ponto de máximo seria 30 centímetros com 2
2 nanotera. Então, isso aí responde toda tudo que foi pedido aqui, ok? Alguma observação aí? Não, né? Então, vamos continuar. Bom, 30 é mais gráficos ainda. 30. Esse 30 aqui é semelhante a um que a gente fez com cargas, tá? Lembra? Se vocês recordam? Um daqueles capítulos, não lembro se é o 22, 23, tem uma carga móvel e tem uma fixa desconhecida, tá? Aqui no caso vai ser um fio móvel, né? E tem um outro desconhecido, tá? Então, mas vai ser bem semelhante. Tá? Ó, então, aqui, 2 fios longos, estão apoiados num cilindro de plástico, né? De raio 20. Tá? Então, esse aqui é um cilindro de plástico. Tem um fio apoiado nele, e esse fio pode girar livremente aqui, tá? Entre 0 e 180. Tá? Então, agora, existe um segundo fio, né? O fio 2, tem um fio 2 que não é mostrado, tá? Ele está fixo, tá? Ele está fixo no ângulo desconhecido, tá? Tem um fio 2. Agora, o que a gente pode adiantar de imediato é que o fio 2 vai estar em alguma posição, ó, ou no terceiro ou quarto quadrante, tá? Porque ele não pode estar no primeiro e segundo, porque senão o fio 1 teria que passar por cima dele, tá? Então, isso aqui já é uma má formação aqui do texto, né? Então, o fio 2, ele vai ter que estar em algum ângulo, no terceiro ou quarto quadrante, tá? Formando algum ângulo em relação a eixo X, algum ângulo negativo, tá? Então, pode ser, ó, menos 90 até menos 180, tá? Então, ou melhor, de 0, né? Até menos 180 graus, tá? Então, fio 2 vai ter que estar aqui. Então, o θ1 varia, né? Esse θ1 varia ao longo de toda a semicírculo. Tá? E mais aqui? Ó, aqui tem a componente x, né? Aí mostra as duas componentes do campo total. Duas componentes. A figura B mostra a componente x, a figura C mostra a componente y. Tá? Variando de 0 a 180 graus e os valores de escala são dados aqui, ó, BXY. BXY é dado, ó, 6, né? E o BY, 4. Né? Então, agora, então, aqui ele quer saber o seguinte, ó. Primeira pergunta, aquela semelhante que a gente fez da outra vez. Em que ângulo θ2 o fio 2 tem que estar fixo? Tá? E depois determinar aqui, ó, tem B, valor absoluto, né? E seu sentido da corrente do fio 1. Tá? Corrente do fio 1. A corrente do fio 2 é dado. Determine o valor absoluto e o sentido para dentro ou para fora da corrente do fio 1. Determine 2. Sim. Determine o item D. Valor absoluto e sentido da corrente no fio 2, tá? Então, é só isso tudo, tá? Tem que fazer. Aí, o que vocês têm que fazer é decifrar nesse enigma, né, de qual é a situação física real que corresponde a esses gráficos. Tá? Aí tem várias maneiras de fazer. Tá? Então, uma das maneiras, a gente observa, você pode fixar um dos gráficos e ver como é que ele se ajusta e depois ver o outro. Tá? Então, não tem nenhuma fórmula específica para fazer. Agora, vocês podem, primeira coisa, observar como é que está a variação do fio 1. Tá? Então, a gente pode observar primeiro esse gráfico aqui, da esquerda, o C. Tá? A gente observa que ele é totalmente simétrico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele é totalmente simétrico em relação à variação θ1 de 0 a 180, ou seja, o fio 1 estando aqui, ó, nessa posição na origem, né? Aí ele vai gerando aqui a posição 90 e 180. Tá? Então ele vai fazer essa variação.
Aí vocês observam a seguinte coisa. Na posição 0, né, ele tem um certo valor negativo. Na posição 90 dá 0. E na posição 180 dá exatamente o simétrico desse valor negativo. Tá? Então, agora, a gente observa que na posição 90, essa aqui é a chave para resolver, o fio 1, ele vai estar fazendo 90 graus, né? E o campo total dá 0. Então, significa o seguinte, nessa posição 90, não existe nenhuma contribuição para o campo vertical, né? Para o campo, a posição vertical. Tá? Então, significa que o fio 2, né, que a gente não está olhando, né, mas ele está presente, o fio 2 não faz nenhuma contribuição para o campo vertical na posição de 90. Tá? Agora, se vocês pegarem pela regra da mão direita, vocês vão ver que para qualquer um dos fios, se vocês colocarem o polegar na direção dos fios, tá? Então, a gente não sabe o sentido ainda, né? Mas, por exemplo, se vocês colocarem o fio 1, corrente saindo, os dedos vão enroscar, tá? Então, o que vai acontecer? Na origem, quando esse θ1 estiver na origem, se a corrente no fio 1 estiver para fora, o campo do fio 1 vai enroscar para baixo, tá? Então, na nossa convenção, o campo do fio 1 seria negativo, tá? Então, isso corresponde a esse ponto aqui, ó, negativo. Tá? Se vocês colocarem ele na posição 90, aí a gente já tem uma suspeita que a corrente é para fora. Na posição 90, ele vai enroscar ao longo de x, tá? Então, ele não contribui para y. Então, isso aqui é coerente, ó. Na posição 90, o fio 1 não contribui para y. Tá? Ele vai estar enroscando na direção x. Tá? E na posição 180, aí vocês veem que dá ao contrário. O fio 1, ó, ele vai enroscar para cima. Tá? Então dá certinho. Tá? Então, a gente conclui a seguinte coisa. Ó. Na posição 90, o fio 1 não contribui e não tem mais nada. Tá? Então, a única possibilidade de acontecer isso é que o fio 2 ele esteja exatamente na posição 90. Se o fio 2 estiver aqui, o que acontece? Ele na posição... se o fio 2 estiver aí, ó, na posição... ou seja, na posição aqui da 90 graus, a linha de campo passa exatamente horizontal. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, colocar o polegar aqui e ver a posição dos dedos, o campo 2 ele passa exatamente horizontal aqui. Ó, tá? Vai passar horizontal. Então, significa que ele não contribui para o campo total aqui que tá no gráfico C. Tá? Então, a gente conclui isso. Ó. O campo 2, a gente já concluiu várias coisas. Primeiro, a corrente no fio 1 é para fora. Tá? A corrente no fio 1 é para fora, tá? Para que o campo do fio 1, quando estiver na origem, ele enrosque para dentro. Tá? Então, ó, ele vai enroscar para dentro, ou seja, negativo, essa situação. Tá? Na posição 90, não tem nada além do campo do fio 1. Tá? Depois assim. Então, a gente conclui aqui que o fio 2 tem que estar na 90 graus, tá? E o fio 1 tem que estar com a corrente para fora. Tá? Então, isso a gente já conclui. Agora, a gente pode concluir também ó, qual é a corrente do fio 2. Ó. Fio 2, a gente pode concluir. Aqui, não dá para ter informação direta do fio 2, mas aqui dá. Tá? O que a gente conclui aqui agora no gráfico B? Ó, θ igual a 0, a gente já viu que a componente do... A gente já viu que a componente aqui do fio 2, ele não contribui, tá? Então, esse valor aqui, ó, 2 unidades, ó, 0, 1, 2, é devido totalmente ao fio 1, a componente X. O fio 1, ele na origem,
Então, eu já me perdi aqui. O fio 1 vai estar todo para baixo, tá? O fio 2, né? O fio 2, claro. Essa componente duas vezes aqui, ó, é devido ao fio 2, tá? Então, se vocês pegarem na origem o fio 2, ele vai estar aqui em 90, tá? E ele vai estar, se o fio 2 tiver corrente para fora, ele vai estar enroscando para a esquerda, tá? Então, na nossa convenção, enroscando para a esquerda, negativo, tá? Então, é coerente com isso aqui, tá? Ó, como o valor aqui... Aliás, não é positivo, né? Deixa eu ver aqui. Não, é positivo. É positivo. Eu estava pensando que era negativo, né? Que é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Então, tá certo. Eu já estou me perdendo. BXS é 6. Tá certo? XS é 6, né? 2, 4, 6... Não. Vai de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5... Ah, tá certo. Vai de 1 em 1. Ó, esse valor, então, aqui, ó, ele só pode ser devido ao quê? Ao campo fixo do fio 2. Tá? Esse valor 2 aqui, tá? Ele é devido ao campo fixo do fio 2. Tá? E se vocês pegarem aqui, ó, colocar a mão no fio 2, ó, se vocês girarem, ele vai ter que estar para a esquerda. Assim, só conferir uma coisa aqui só. Tem que juntar essa informação toda, depois acaba esquecendo. O fio 1 a gente já concluiu que tem que ser para saindo, né? E quando você chegar, então, na posição de 90 graus, o campo vai ter que estar na direção para a direita. Tá certo. Ó. Tá para a direita, tá? Então, ó, tá para a direita. Positivo. Tá. Agora, então, para a gente ter esse pico aqui, ó, 90 graus na componente X, você tem que somar os dois, tá? Então, significa que o campo do fio 2, ele tem que estar positivo também, tá? Então, para o campo 2 estar positivo, vamos ver como é que fica aqui. O campo 2 começa aqui embaixo, ó, lá em cima na origem. Para ele estar positivo, ele tem que estar, na verdade, para dentro, né? Para dentro. Campo 2 para dentro, ele vai ter que estar apontando para a direita. O 2, a gente conclui o quê? Ó? A corrente 2 tem que estar para dentro, né? E a corrente 1 para fora. Tá? Vamos ver se ele já concluiu isso aqui, só para a gente já... Né? A corrente 1 está certo, para fora, né? Para fora, né? E a corrente 2 para dentro. Tá? Então, ó, conclusão correta. Tá? Ó, então, a gente já concluiu isso. Ó, então, estando a componente 2 para dentro, ele vai estar... Na origem, ele vai ter um valor fixo. Tá? O valor fixo dela é simplesmente 2 unidades. Ó. 1, 2. Tá? Então, quando ele estiver aqui na origem, a parte x, ó, é totalmente devida a ela. Tá? Vocês lembram que a parte... o fio 1 não contribui para x, ó, na origem. Ele está totalmente em y. Tá? Então, na origem, a componente é totalmente devida ao fio 2. Tá? Agora, quando o fio 1 varia, o que vai acontecer? O fio 1 vai variando, a corrente está para fora, né? O fio 1 vai variando, e aí vocês vão enroscando aqui. Ó. Quando ele chegar lá em cima no fio 2, ó, a componente X vai aumentando, ele vai girando, vai girando, vai girando. Quando ele chegar lá em cima, ele está para a direita, tá? Aí ele vai acrescentar as duas unidades do fio 2, ó, vai acrescentar essa variação aqui, ó, tá? Então vai acrescentar, ó, aqui seria 0, 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Então essa variação daqui para cá foi devido ao fio 1, tá? Então a gente conclui o quadro todo aqui. O fio 2 está para dentro, né? Fio 1 para fora. Essa variação aqui é devido ao fio 1, né? E nesse ponto aqui é tudo ao fio 1 sozinho. Agora a gente pode fazer essas contas todas aqui, ó, tá? Então, depois vocês revejam os argumentos todos, tá? Porque às vezes pode ser até mais fácil se olhar por outro ângulo. Tá? Ó, então aqui, parará, ó, a gente concluiu que o fio 2, ó, menos 90, tá? Fio 2 é menos 90. E
Então, e o que mais aqui? Já que estivesse. Ó, então, A é isso, né? Só para o A que era mesmo. O A é só saber o ângulo 2, tá? Então, isso já respondeu, menos 90. Agora, determine o valor absoluto, né? E o sentido da corrente, né? Do fio 1, tá? Bom, a corrente a gente já viu que é para fora, tá? Então, tem B agora aqui. Tará, tará. Agora, a corrente no fio 1, a gente sabe o quê? Ó? Ele pegou o gráfico B, ó, ele pegou aqui o gráfico B, né? Ele pegou o gráfico B e viu essa variação aqui, ó, tá? Em θ igual a 90, essa variação aqui de 4 unidades é devido ao fio 1. Tá? Essa variação de 4 unidades que ele vai pegar aqui. Tá? Fio 1. Então, ó, o B1x na posição 90 vai ser 6 unidades, que é o máximo, menos as 2 unidades do fio 2. Ó. Deu 4 unidades. Tá? Então, daí você tira o valor da corrente 1. Tá? Invertendo aqui, tá? Aí acha 4 amperes. Tá? Pronto. Agora, o sentido a gente já viu, né? Já viu que é para fora, tá? Agora, o fio 2, ó, deixa eu ver de onde é que ele tirou aqui. O fio 2, ó, ele também tirou do gráfico X. Ó. Lembra que a gente concluiu que no fio 2, na origem, ele faz essa contribuição constante aqui, ó. 2 unidades. Ó. Essa contribuição toda aqui, ó, essa contribuição constante, 2 unidades, é devida exclusivamente ao fio 2, né, na origem. Tá? Porque ele é o único que tem componente X na origem. Esse aqui não tem. O fio 1 não tem. Então, aqui de imediato, ó, componente 2 do campo vale 2 unidades. Agora, invertendo a fórmula, né? Lembra que B é μ0i sobre 2πr, invertendo, se acha I2 rapidamente. Ó. B2x, ó, 2 unidades, e achou 2 amperes. Então, isso liquida o problema. Tem até várias maneiras de fazer. Vocês poderiam, em vez de fazer pelo gráfico B, vocês poderiam fazer pelo gráfico A, usando esses extremos aqui, tá? Dá para tirar o 1 daqui, tá? Agora, a corrente 2, acho que não tem jeito, tá? Esse aqui não tem nada a ver com 2, ó. Tem que usar realmente esse ponto aqui, tá? Tem que usar. Agora, a 1 poderia tirar daqui, tá? Em vez de tirar aqui dessa variação, a 1 poderia tirar de cá também. Vocês podem refazer para ver se dá certo, tá? Tirar desse valor aqui, tá? Ou desse, tá? Que é melhor valor positivo. Agora, então, a 1 não precisava tirar desse, se fosse o caso, poderia tirar desse de cá. Ele tirou daqui porque já é positivo, fica mais fácil. Tá? Esse aqui tem valor negativo. Agora, a 2 não tem jeito, tá? A 2 tem que tirar daqui mesmo, porque é a única referência que tem dela. Essa distância aqui. Ó. Essa distância, 2 unidades e valor constante. Ok? Então, foi feito o ajuste total. Então os dois gráficos, ó, são exatamente consistentes com a situação física que está sendo descrita aqui no conjunto dos dois problemas.